na carta de Tiago, capítulo 4. Versículo de número 11. Nós estamos trazendo uma série de mensagens baseadas na carta de Tiago. Mensagem estas para nossa edificação espiritual. O intuito da mensagem não é atingir pessoas, mas fazê-las mais sábias e, consequentemente, vitoriosas da parte do Senhor. Carta de Tiago, capítulo de número 4, versículo 11 e o versículo de número 12. Louvado seja o nome do Senhor. Amanhã, culto de estudo da palavra. Primeira lição do primeiro trimestre do ano de 2022. Os irmãos que gostam de aprender a palavra, venha para o estudo no horário das 7 horas, em nome de Jesus. Quem já encontrou, diga amém. Assim nos diz a palavra do Senhor. Versículo de número 11. Irmãos, não faleis mal um dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Porém, há um só legislador e um juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas a outrem? Podem sentar. O apóstolo Tiago, nessa carta aqui, principalmente aqui no versículo, no capítulo 4 todo, que vai do versículo 1 até o 17, a instrução que ele traz para a igreja, porque essa carta aqui é chamada de carta universal, não é como as cartas de Paulo, que é enviada aos Coríntios, à igreja de Coríntio, à igreja de Filipe, a igreja da Galácia. Não, a carta de Tiago, como a carta de Pedro e a carta de João e a carta de Judas, são denominados cartas universais, que devem ser lidas em todas as igrejas. Aonde tiver uma igreja, essa carta ela pode ser lida, porque ela não é endereçada a uma denominação, ela é endereçada diretamente ao povo de Deus. Então, essa carta aqui, nessa carta, Tiago tem o cuidado de alertar os crentes, como eu já falei, né? Ela não é uma carta direcionada a uma igreja, mas a todas elas, a todos os crentes. Então ele tem como responsabilidade alertar os crentes de um modo geral, para que estejam eles alertas com relação ao espírito mundano dentro da igreja. Há uns domingos eu falei que quando se refere a espírito mundano aqui, nesse texto, não está falando de usos e costumes, que é o que muita gente interpreta. Quando a gente fala, diz, fulano tá um verdadeiro mundano. Aí a pessoa já pensa logo em usos e costume, mas não é. Às vezes a pessoa pode não ter uso e costume nenhum, ser simples e ter o espírito mundano dentro de si. Nós vemos aqui no começo do capítulo que ele diz que o espírito mundano
é a razão pela qual existe no meio dos cristãos guerras e contendas. E ele chega até ao extremo da linguagem, quando ele diz assim: matai-vos uns aos outros. Ele não estava, claro, usando ali o texto do grego, denominando morte física, mas morte espiritual. Porque quando o espírito mundano impera dentro da igreja, o que é que existe? Discussão, calúnia, contenda, maledicência, maldade, todo tipo de coisa ruim que compromete a comunhão acontece no meio da igreja quando o espírito mundano está imperando. Mas o espírito mundano, ele é passível de domínio, não é como a língua, que ele chega a dizer que a língua, ela é indomável do ponto de vista humano. O homem domina todos os animais, do menor ao maior, mas a língua ele não consegue. E ele compara até a língua como um fogo, compara a língua como uma peçonha, como um veneno de uma serpente, porque todas essas características levam a pessoa a usá-la de uma forma maligna. E infelizmente, esse pecado que ele denomina aqui no versículo 11 e 12, que é o pecado da maledicência, ele é mal interpretado e até elogiado por alguns crentes. Porque tem pessoas que dizem assim: não, pastor, eu acho que a pessoa tem que ouvir a verdade. Se uma pessoa erra, ou se uma pessoa age de uma forma errada, ela deve ser repreendida sim. Isso é diferente da maledicência. O que é maledicência? É você falar mal de alguém, infringindo a lei de Deus dos 10 mandamentos. Aonde um dos mandamentos diz assim: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Por isso que Tiago diz assim: irmão, se você fala mal do seu irmão, então você deixa de ser observador da lei e passa a ser juiz. Por quê? Porque o juiz, ele é o responsável pelo cumprimento da lei, exercendo uma penalidade em cima daquele que o infringe. E o irmão não tem esse poder de fazer isso com o outro. Você pode até condenar uma atitude de alguém, não aceitar uma forma de ser de alguém, mas não passa disso. Agora, se você fosse juiz, você julgaria a pessoa e a condenaria ao inferno, vamos dizer assim, do ponto de vista extremo. Então, o que Tiago quer dizer aqui é o seguinte: primeiro, ele aponta que o espírito mundano está no meio dos crentes. Não está no meio, não, no mundo não. Está no meio dos crentes. Por quê, pastor? Como é que o senhor pode dizer isso? Olha o que ele diz aqui: irmãos. Ele usa aqui a linguagem irmãos. Depois ele diz assim: quem fala de um irmão, julga o seu irmão. Essa palavra irmão do grego não está se referindo a irmão de carne, está se referindo a irmão em Cristo. Então ele está dizendo que o espírito do mundano, que leva o crente a julgar outro, a apontar outro, a defamar o outro, a fofocar da vida do outro, está no meio da igreja. Aí eu repito: você ser mal falado por um ímpio é até perdoado, porque o ímpio não tem uma mentalidade em Cristo. O ímpio não aceitou Cristo como seu Salvador. O ímpio não se rendeu a Cristo para ser uma nova criatura, como Jesus ensinou a Nicodemos. Ímpio é ímpio. O ímpio, ele fala o que vem na cabeça. O ímpio, ele diz o que ele esculhamba com o crente. Ele fala o que ele quer. E é perdoado por nós, porque nós também éramos assim. Agora, você ser defamado, traído, mal falado, fofocado por um crente, é difícil, meu irmão. É difícil. Tem gente até que sai da igreja achando que ele, para onde ele for, não tem o espírito da maledicência. Coitado. Não adianta sair da igreja, irmão, por causa do espírito da maledicência. Não adianta. Nós temos que aprender a vencê-lo.
Nós temos que aprender a domá-lo pela fé. Reconhecer que aquele irmão que está sendo a vítima daquele mal, porque no campo da maledicência existe justamente 3 tipos de pessoas, né? Existe 3 tipos de pessoas. Existe o maledicente, o ouvidicente e a vítima. Ambos, tanto um como o outro, têm um papel importante naquilo que está sendo dito, que é a fofoca, porque a palavra maledicência, até escrevi aqui algumas coisas para eu não esquecer. A palavra maledicência vem do latim maledicentia, que significa o ato de falar mal de alguém. Eu não vou nem perguntar, porque essa pergunta, ela começa por mim, viu? Eu não estou fora do movimento, não. Eu estou também dentro. Não estou aqui como juiz, nem como santo, não. Eu estou aqui como pecador. Quem, dentre nós, nunca falou de ninguém? Quem, dentre nós, mesmo depois de crente, não meteu a língua na vida de alguém? Quem? Eu acredito que se tiver alguém aqui, pode dizer que você escapou mesmo. Você é poderoso, é poderosa, porque está conseguindo dominar um ser pequeno que eu acredito a você. Diga a você com certeza. Na maioria dos crentes que eu já vi na minha vida, é uma quantidade muito pequena. Eu ainda não vi um crente não falar mal do outro. Às vezes até sem maldade, mas fala. Como, pastor? Sendo um ouvicente. Que é o ouvicente é aquele que escuta e leva adiante. Se não tivesse, se não existisse o ouvicente, não tinha o maledicente. O maledicente é aquele que cria a história, que cria a fofoca. Mas o ouvicente está sempre ali. Quando o maledicente passa para o ouvicente joga para a vítima, colhe da vítima e leva para o maledicente de novo. E é assim que a coisa funciona. Aí por isso que Tiago diz: de onde vem as guerras entre vós? Não é do mundo, não. Coitado do povo do mundo. As guerras vêm do meio de vocês mesmos, que não sabem. Porque antes dele falar sobre isso aqui, ele falou sobre o pecado da língua. E ele ensinou como o crente deve dominar a língua. Não precisa nem fazer o que Jesus disse. Se o teu corpo, a tua mão direita te escandalizar, corta, porque é melhor para ti entrar com uma mão só no reino do céu do que com as duas para o inferno. Aí eu vou estendo um pouquinho da palavra de Jesus. Se a tua língua não consegue de forma alguma ser dominada por ti, corta, porque é melhor que tu entre mudo no céu do que com a língua tu vá para o inferno. Esse pecado, ele não é caracterizado um pecado de grau pequeno, não. Ah, pastor, mas falar mal, às vezes a pessoa até diz alguma coisa sobre alguém, porque ouviu dizer, e depois a gente vai descobrir que aquilo é mentira. Aí o que é que acontece? É como você subir numa montanha com um saco de pena, e jogar o saco de pena numa montanha, e depois de 2, 3 dias, você voltar lá para juntar pena por pena e não deixar nenhuma. É a mesma coisa. Então, o verdadeiro cristão, ele não dá lugar à maledicência. Ele nem é maledicente, nem é ouvicente e nem se torna uma vítima permissiva. O que é uma vítima permissiva? É aquele crente que vive uma vida de escândalo. Aí fica difícil não falar dele, né? Aí o maledicente fica doido. Fica doido. Já não gosta de fofocar. E a pessoa dando motivo. Eu vou contar para você algo que aconteceu de um irmãozinho numa igreja do interior. O irmãozinho ia passando na porta de um bar. Ele era alcoólatra na época, né? No mundo. Se converteu, deixou a bebida. Ia passando na porta de um bar. E os amigos dele estavam lá, tudo comemorando lá, alguma coisa lá. Aí chamaram ele, vem cá, irmão, tal. Não, rapaz, não vou não, que eu vou para a igreja e tal. E passou direto. Lá na frente ele entrou em outro bar, que não tinha ninguém, sentou numa mesa. Eu não sei se os irmãos aqui lembram de um guaraná chamado Baré.
que a garrafa dele era parecida com a garrafa de cerveja, né? E por incrível que pareça, o rótulo tinha ficado lá dentro, né, da freezer. E o camarada, ele disse: irmão, uma baré, por gentileza. E o irmão, cara, botou no copo e ele lá sentado tomando. Passou um irmão da igreja: sangue de Cristo tem poder. Rapaz, não é que o irmão João voltou a tomar cachaça de novo? Cerveja? Não acredito não. Mas o pastor vai saber disso, vai saber hoje. Chegou na igreja, não deixou nem o pastor orar. Pastor, eu quero conversar com o senhor. Passei agora mesmo no bar, fulano e tal. E o irmão João estava sentado tomando cerveja. Irmão, tem certeza? Tenho certeza, eu vi, meu irmão, eu vi. Não é ninguém que me contou, não. O senhor não vai tomar atitude nenhuma? Não, eu vou conversar com ele. Ainda vai conversar com ele? Mas ele tem que dar a defesa dele, o lado dele. Chamou o irmão João. E o irmão João, sem saber de nada, disse: meu irmão, felizmente está pesando sobre o senhor uma acusação. O senhor voltou a beber de novo, meu irmão? Eu? O irmão fulano de tal viu o senhor tomando uma cerveja. Quando, meu irmão? Hoje, agora? Não faz meia hora. Não, meu irmão, que cerveja? Aquilo era um abaré, meu irmão. Rapaz, não era. Foi preciso chamar o dono do bar. E ele disse: não, rapaz, aquilo era um abaré, porque o rótulo caiu, ficou na freezer. E aquele irmão ficou tão triste, irmão João ficou tão triste, que saiu da igreja. Aí voltou a beber de novo, porque o diabo aproveitou essa brecha e detonou o coração dele. O que é que eu estou fazendo numa igreja? Em vez de ter pessoas que me ajudam, que me apoiam, que me amparam, que estão investigando minha vida para ver se eu tenho cometido alguma coisa errada, para me acusar diante da igreja e diante dos irmãos. E ele saiu. Aí o que é que eu vejo nisso? Isso acabou? Não! Continua do mesmo jeito. E aonde está a maledicência? No nosso meio. Então a palavra diz que o maior dos problemas enfrentados numa comunidade de crente está a maledicência, irmão. Olhe, nós que somos pastores, nós vivemos uma luta tremenda. Eu dou graças a Deus que aqui a gente não tem muito dessas coisas, não. É muito raro acontecer. Que eu saiba. Mas tem lugar por aí que a maledicência impera nas classes sociais dentro da igreja. É o grupo dos que tem carro, é o grupo dos que não tem carro, é o grupo de que isso. Eu digo porque eu participei de eventos em determinadas igrejas, que quando você chegava lá, só por você não ser do ministério, você ficava no canto. Não ia ninguém nem lá conversar com você. Mas tinha um grupinho ali, tinha outro grupinho lá, tinha outro grupinho aí. E assim por diante. Então, Tiago, com o cuidado que ele tem pela igreja, ele diz o seguinte: irmão, não faleis mal um do outro. Mas como é que eu devo fazer para que isso não aconteça? Mateus escreveu no seu evangelho o Sermão do Monte. Foi um dos maiores sermões já pregado em todos os tempos. E no capítulo de número 5, versículo 21 e 22, Jesus diz o seguinte: vocês ouviram o que foi dito aos antigos? Não matarás. Não matar. Repito, a palavra não matar aqui, Jesus aqui estava pregando e ele usou a palavra não matar no sentido espiritual. Não matarás. E quem matar está sujeito ao julgamento. Aqui diz: mas eu, porém, te digo. Olha, ele está aqui dando uma extensão no mandamento. Porque o mandamento diz o seguinte: não assassinarás. Porque na realidade, o hebraico que está sendo usado nos 10 mandamentos não é matar no sentido de tirar a vida, mas é assassinar. O que é assassinar? Tirar a vida de alguém sem motivo. Então, o mandamento diz: não assassinarás. Aí Jesus diz: porém, eu vos digo, qualquer que se irá
contra seu irmão estará sujeito ao julgamento. Também que qualquer um que chamar o seu irmão de idiota, tolo, insignificante, será levado ao tribunal. E qualquer que chamar o seu irmão de doido, de louco, desvairado, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Portanto, se você tiver a apresentar uma oferta no altar, e aí se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar e vá primeiro se reconciliar com ele. Depois volte e apresente a sua oferta. Isso aqui foi Jesus ensinando. Ele usa a palavra raca, que é uma palavra de origem semítica, que significa louco ou idiota. Então, o que Jesus está querendo ensinar aqui? Que nós temos uma responsabilidade de tratar o nosso irmão da forma que eu gostaria de ser tratado, com amor, respeito e comunhão. Se teu irmão peca contra ti, não fofoca da vida dele não, chama ele até a ti e conversa com ele, pergunta a ele por que daquilo, a razão daquilo que houve, meu irmão, que nós estávamos tão bem e de repente isso surgiu em nosso meio. Se eu fiz algo contra você, me perdoe em nome de Jesus. Mas para que isso aconteça, irmão, nós temos que ter uma mente de Cristo, porque quando ele estava lá na cruz, ele olhou para o Pai e disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que faz. Amém, igreja? Então, a única maneira de nós cessarmos as contendas dentro da igreja, os debates, crente querendo matar, comer o outro vivo, né? Como diz aqui, ó, de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem saber dos vossos deleites, dos vossos membros que guerreiam, que chegasse ao ponto até de matar-vos um ao outro, devorar, né, um ao outro, se tornar um canibal dentro da igreja. Mas Jesus está dizendo aqui já de antemão: aquele que desprezar seu irmão, usando palavras de humilhação, será réu de juízo. Então, é preciso termos cuidado com a maledicência, porque a Bíblia nos afirma que se alguém consegue controlar a sua língua, consegue controlar qualquer parte do corpo. Tiago 3:2. Aí a palavra de Deus diz aqui, Levítico 19:16: não andarás com o mexeriqueiro entre o teu povo, e não atentarás contra a vida do teu próximo, porque eu sou o Senhor. Amém, irmão? É uma receita, né? Se você sabe que dentro da igreja tem um irmão que gosta de falar muito da vida dos outros, se afaste dele, se afaste. Você não vai ficar, como diz, intrigado da pessoa, não, mas você se afasta. Pastor, eu ando muito com a irmã fulana, mas é daqui até em casa só falando da vida de um e de outro, pastor. Olha, fala de todo mundo dentro da igreja, da máscara das irmãs, da sandália das irmãs, olha, do culto, da pregação. Tem hora que chega. Aí agora, pastor, eu estou vindo mais cedo e estou, antes de terminar o culto, eu estou indo embora, porque eu não quero nem acompanhar com ela. Não tenho raiva dela, mas eu evito. Por quê? Porque um dia a maledicência pode pegar você como o Vicente, aquele que ouve, e de repente, sem querer, você solta para a vítima. E aí você começa a entrar na linha do pecado da maledicência. E lembre que o pecado da maledicência é o mesmo pecado do adultério, é o mesmo pecado do furto, é o mesmo pecado da promiscuidade, é o mesmo pecado. Aí eu vejo tanto crente condenando pecado por aí, com a língua desse tamanho. Não adianta de nada, meu irmão. Corrija você mesmo. Procure você viver uma vida em Cristo, para poder ter direito à vida eterna. Quem está entendendo, diga glória a Deus. O maledicente é aquele que pratica o que justamente João está dizendo aqui no capítulo 3,
Versículo de número 20 e 21. Todo aquele que pratica o mal aborrece a treva e não se chega para a luz, a fim de não serem erguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Olha, irmãos, eu não vou me alongar muito, porque hoje é ceia, mas deu para os irmãos entender que infelizmente isso acontece dentro da igreja. Você que é novo convertido, que está chegando agora, não fique impactado com isso de uma forma negativa, não. Pelo contrário, glorifique a Deus. Porque se não tivesse joio no meio do trigo, a plantação não seria de Deus. Um certo homem, perguntou a Paulo qual era a igreja que ele deveria congregar, porque ele estava saindo da dele, estava procurando outra igreja. E Paulo mostrou que de Coríntio até Laodiceia, todas elas tinham a falha, todas elas. Não existe igreja perfeita. Quando eu falo igreja, eu estou falando de denominação. Se eu usar a palavra igreja, a noiva, aí eu estou errado, porque a noiva, ela é perfeita, ela quem vai herdar o reino do céu. Mas eu estou falando de denominação. Quando eu falo de igreja, eu estou falando de ajuntamento de crente. Aonde tiver um ajuntamento de crente, usa-se muito aquele versículo: aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Mas também tem um porém: tem que estar reunido no nome do Senhor, ou glorificando ao Senhor, exaltando ao Senhor, fazendo a obra do Senhor e não fofocando da vida do outro. Se você se reunir com 2, 3 crentes, começar a cantar, a orar, Jesus chega logo: epa, cheguei, porque aqui tem honra e tem glória para mim. Mas se depois do cantar e louvar começar a fofocar, Jesus diz: vamos embora, porque Satanás já chegou. Aí o diabo chega. É um saindo e o outro entrando. Por quê? Porque o período da presença do Senhor foi encerrada pelo pecado da maledicência. Então, pastor, quer dizer que se uma pessoa fizer uma coisa errada, eu devo aceitar? Não. Porque a gente aprende as coisas de duas formas: vendo os outros passar ou passando. Então não precisa você se escandalizar. Ah, pois, pastor, eu pensei que no meio dos crentes só tinha amor, carinho, abraço. Cada irmão que me abraçasse, pastor, eu abraçava também com o maior carinho. Que eu tenho certeza que dentro da igreja tem comunhão. Tem. A igreja tem amor? Tem. A igreja tem compaixão, misericórdia? Tem também. Mas você vai encontrar dentro da igreja também traíra, serpente, maledicente, gente que não presta, que não vale nada, dentro da igreja, com a capa de ovelha, mas por dentro é um lobo devorador. Paulo disse: no meio de vocês vão surgir lobos devorador. Não é de fora não, é de dentro. De fora vai vir os falsos profetas, mas aqui de dentro vai ter lobo devorador, que não perdoarão o rebanho. Então, e agora, pastor, o que é que eu faço? Se firma com Jesus, vigia a tua boca, faça a tua parte, faça a sua parte. Quando vierem falar mal de alguém dentro da igreja, irmã, por favor, em nome de Jesus, quero saber não. Não, irmã, por favor, eu não quero saber. Quem veio, veio, quem não. Mas aquela irmã, você viu, irmã, ontem no culto? Irmã, por favor, chegar na sua casa para fazer uma oração, seja quem quer que seja, e começar a puxar assunto de igreja, de pastor, de obreiro, de mesmo, repreenda na hora. Não deixe o espírito da maledicência firmar na sua casa. Não, irmã, olha, eu lhe respeito, eu lhe honro como a serva de Deus, mas aqui dentro da minha casa o espírito da maledicência não habita. Então é uma questão de vigilância. Do jeito que você não quer seu nome lançado dentro da igreja, nem lance e nem leve adiante, porque aquele maledicente que está falando de alguém para você, fala de você para ela. Nós podemos controlar isso na igreja? Podemos. Não precisa orar. A maledicência não é um demônio. Não é um demônio. É um domínio. É um falso domínio da língua.
Se eu disser a você que maledicência é um demônio, eu estou criando um misticismo. Vamos orar à igreja, fazer uma campanha para Jesus expulsar esse demônio. Não vai sair nunca. Quem tem que, sabe como é que se resolve o problema da maledicência? É vigiando, é cuidando da sua vida, é buscando ao Senhor. Quando não estiver fazendo nada, dobra teu joelho na tua casa, vai orar ao Senhor, vai buscar o batismo com o Espírito Santo, vai buscar os dons espirituais. Quando vier alguém para puxar assunto com você, repreenda da cara, com a autoridade de Deus. Quando terminar o culto, paz do Senhor, vá-se embora para casa. Não fique em esquina conversando com ninguém. Não fique de grupinho em canto nenhum. Eu toda a vida aprendi isso. Eu era da Deus é Amor e eu aprendi isso. Terminar o culto, a paz do Senhor, minhas irmãs, Deus abençoe você. Para casa. Eu nunca arrumei confusão dentro da igreja. Quando eu saía, eu via um grupinho aqui. Quando chegava lá na esquina, estava outro grupinho. A fofoca lá rolava solta. Eu só não vi os demônios voando por cima, mas dava para ver aquela nuvem negra lá, porque o que estava saindo de lá era lapada nas costas dos pastores lá da Deus e Amor. Amém, irmão? Tiago disse assim: o homem pega uma pequena pecinha de ferro, desse tamanho assim, ó, bota na boca de um cavalo e domina ele para onde ele quer. Mas não consegue dominar a sua língua, que é menor. Mas nós vamos conseguir. Vamos conseguir. Com duas coisas: com o Espírito Santo em nós e com a vigilância, nós vamos conseguir. Nós não vamos deixar que 2022 seja um ano da maledicência dentro da nossa igreja. Quem quiser fazer alguma coisa, faça. Respeite cada um do jeito que é, irmão. Respeite. Se uma pessoa dentro da igreja não entra na sua garganta, não desce, por causa da maneira da pessoa andar, da maneira de vestir, da maneira de pentear o cabelo, da maneira de calçar. Chega em casa, dobra o joelho e diga: Jesus, queima a minha vida com fogo. Queima, Jesus, eu não aceito isso na minha vida. Eu quero amar minha irmã do jeito que ela é, com um cabelo grande, um cabelo pequeno, um cabelo bom, um cabelo de bombril, como diz o povo por aí. Eu não quero saber, Jesus. Eu quero amá-la do jeito que ela é, porque ela me ama do jeito que eu sou. Peça a Jesus por você, para Jesus consertar você e não consertar os outros. Quem está entendendo, diga amém. Eu sei que é difícil, uma hora dessa, até para dar um glória. Será que o pastor está falando comigo? Eu não estou falando com ninguém, eu estou acompanhando o texto aqui, eu estou acompanhando o texto. Eu não estou usando nenhuma mensagem temática e nem textual. Eu estou usando a expositiva, estou colocando o texto do jeito que ele está aqui. Porque o alerta é o seguinte: irmãos, não faleis mal um dos outros. Porque quem fala mal de um irmão, julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se você julga a lei, já não és um observador da lei, mas um juiz. Porém só há um legislador e um juiz que pode salvar e destruir. Quem é? Quem é esse juiz? Quem? Deus. Porque foi ele que escreveu com o seu dedo em pedra e deu a Moisés: não dirás falso testemunho contra teu próximo. Foi ele. Então só ele pode julgar. Agora ele sim. Pastorzinho aqui passava do limite, aí ele vem, ó, aí. Se for filho, se não for, ele deixa de bolo. Mas quando é filho, ele corrige, puxa na orelha. Eu te quero aqui, Antônio. Fecha tua boca. Fecha tua boca. Tu não tem autoridade de julgar ninguém, não. Tu não é juiz? Tu conhece o que está no coração da pessoa? Conheço não. Então por que está julgando? Mas porque está julgando pela aparência? Vigia, Antônio. E tu vê a aparência, mas eu vejo o interior. Cuidado que tu pode perder a tua vida eterna por causa disso. Fecha tua boca. Aí ele pode. Porque se eu não obedecer, a mão dele pesa sobre mim. Mas nós, quem somos nós? Você lembra que Jesus, quando entrevistou a mulher pecadora, que os homens a levaram para Jesus julgá-la,
E a lei de Moisés mandava matar qualquer mulher adúltera. Senhor, esta mulher foi pega em flagrante adultério. E a lei de Moisés manda que ela seja apedrejada. Porém, tu que és mestre, o que dizes? Jesus disse, bem, já que eu sou mestre, vamos para a lei, né? A lei está dizendo aqui, primeiro, cadê o homem que adulterou com ela? Porque a lei manda apedrejar os dois. Só estou vendo a mulher. Então já estou vendo aqui um preconceito contra as mulheres. A lei é contra isso. A lei diz que todos são iguais. Se um homem foi absolvido, por que ela vai ser condenada só? Segundo, a lei determina que o julgamento dela deve ser no sinédrio, diante dos homens que têm autoridade para julgá-la. Quem são vocês? Era o povinho. Era os que se diziam entendidos da lei, que não sabiam de nada. Nem autoridade eles tinham para julgar. Outra coisa. Vocês estão julgando ela por um pecado que ela cometeu. Qual dentre vós é tão puro e santo que não tenha um pecado para poder condená-la? Por isso que eles largaram as pedras e foram embora. Não foi por causa do medo de Jesus, não. Porque eles sabiam que eles estavam infringindo a lei em 3 regras básicas. Quando a gente fala mal de uma pessoa, sem dar a ela o direito de defesa e sem ouvi-la, nós praticamos o pecado da maledicência. Isso não vai lhe dar uma dor de cabeça, isso não vai lhe fazer adoecer, nada. Isso vai levar você para o inferno, porque naquele grande dia você será lançado no lago de fogo pelo pecado da maledicência. Lembra-te que Moisés não entrou na terra de Canaã só porque tocou na rocha. Feriu a rocha. Quando Deus mandou ele falar a rocha, ele feriu. Por causa disso, ele não entrou. Então vigia, crente. Eu também tenho que vigiar. Eu não vou dizer que sou melhor do que ninguém aqui, não. Mas eu vou vigiar. Porque eu posso perder a vida eterna por causa da maledicência. Amém, irmão? Então esse é um alerta para nós. Não é para você ficar com medo. Não é para você ficar dizendo assim, então, que adianta eu ser crente? Se eu estou no meio de um bocado de gente, desculpa até a expressão da palavra, traidora. Não. Não é todo mundo que é assim, não. Tem muita gente aqui que ama, que é sincero, que é fiel. Mas eu estou dizendo isso porque se um dia isso acontecer com você, não deixe Satanás botar tristeza no seu coração. Não deixe Satanás tirar você da igreja, não. Porque para onde você for, a maledicência existe. Aprenda a vencê-la. Aprenda. Receba a autoridade de Jesus. É difícil, viu? É difícil, não vou mentir, não. Você está bem na igreja, de repente você vê seu nome rolando, numa fofoca de mentira. E cada pessoa que você olha, porque o ouvicente e o maledicente, ele fala também com o corpo, né? Aí quando você olha para a pessoa, ele só baixa logo a vista. E você sabe que é por causa de fofoca. É difícil, irmão. É difícil. Porque o diabo nessa hora, ele começa a lançar seta na sua mente. Cadê o amor? O que é que está fazendo naquela igreja? Sai dali, o que está fazendo o que ali? Aí o diabo sabe que se você sair daqui e for para Assembleia, para Batista, para Madureira, para onde você for, às vezes a maledicência ainda é maior ainda. Aprenda, irmão. É o que eu digo a você. Aprenda. Quando esse dia chegar, dobre o teu joelho e diga assim, olha Jesus, tu fosse traído por um dos teus amigos que andaram contigo, do teu lado. Porque eu não posso passar pela mesma coisa. Se tu que eras Senhor, passasse por isso, quanto mais eu que sou servo. Obrigado, Jesus, por ter a oportunidade de ser perseguido pelo teu amor. Obrigado, porque a Bíblia diz que quando fordes perseguido, alegrai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão no céu. Não é se entristecer, não é sair da igreja, não é se isolar em casa, de jeito nenhum. Estão rindo de você porque você está cantando, estão rindo de você porque você está no conjunto, estão rindo de você porque você não comprou roupa nova, estão rindo de você por causa disso, daquilo outro. Levanta tua cabeça, porque Jesus passou por isso, mas ele está sentado à direita do trono de Deus. Se você quiser entrar no céu, lembra-te que para entrar lá,
tem que ser a força. O reino de Deus é tomado à força. Amém? Fica de pé, por gentileza.